Olá galera, tudo bem? Professor Michel, continuando a série de trigonometria. Hoje nós vamos falar sobre as relações trigonométricas, tá ok? E aí eu desenhei mais uma vez aqui o círculo trigonométrico para vocês, né? Só que agora já comecei a colocar o círculo trigonométrico com os ângulos em radiano, ó. Zero, aqui eu botei em 0 graus, né? Se fosse em radiano ele não poderia estar com essa bolinha. Então, zero, π sobre 2 que vale 90 graus, π que vale 180, 3π sobre 2 que vale 270 e 2π que é 360, uma volta completa na circunferência, beleza? Então, já desenhei o ciclo trigonométrico para vocês e desenhei aqui um ângulo, tá ok? No primeiro quadrante. Nós vimos que toda vez que tiver um comprimento no eixo y, esse comprimento do ângulo até no eixo y, que é dado pelo tracejado em rosa aqui, ó, esse tracejado em rosa equivale a esse pedaço daqui até aqui. Ou seja, esse tracejado em rosa representa o seno do ângulo. Tá ok? Aqui, ó, botei ele aqui, ó, seno do ângulo. Enquanto que esse tracejado em azul, ele é paralelo a esse pedaço aqui, exatamente esse pedaço aqui sobre o eixo x. E sobre o eixo x, o resultado do cosseno do ângulo x equivale ao comprimento desse cara no eixo x. Então, pegando esse triângulo retângulo aqui, ó, e trazendo ele para cá, e sabemos que no círculo trigonométrico o raio é 1, que eu já falei, chegamos na relação de lei de Pitágoras, né? A lei de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa relação aqui, que sai do triângulo retângulo, é chamada de relação fundamental da trigonometria. Ou seja, a primeira relação trigonométrica é exatamente seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ou seja, sempre que me oferecer um valor de seno de um ângulo, eu sempre posso encontrar o cosseno desse mesmo ângulo, e vice-versa, tá ok? A segunda relação, muito importante, é a relação da tangente. A tangente sempre vai ser o seno sobre o cosseno. Então, tem como descobrir o valor do seno de um ângulo se você pegar o seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Essas duas relações fundamentais, a princípio, nós vamos ver agora em exemplos como a gente vai usar essas fórmulas dentro de questões, tá ok? Então, no primeiro exemplo está assim, ó, dado seno de x igual a 0,6 e x maior do que 0 e menor que π sobre 2, calcule o cosseno de x. Primeira coisa que você tem que saber, ó, é analisar esse cara aqui, ó. A análise desse cara aqui é muito importante, tá ok? Por que é muito importante? Porque esse cara determina em que quadrante ele está. E nós vimos que para cada função, tanto para tangente, quanto para seno, quanto para cosseno, cada um deles em seus quadrantes tem um determinado sinal. Então, ó, de 0 a π sobre 2 é de 0 a 90 graus. E de 0 a 90 graus é o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tanto a tangente, quanto o seno, quanto o cosseno, todo mundo é positivo. Então, ele não se importou com o sinal nessa primeira questão. Ok? Então, já sabemos que todos os resultados vão ser positivos, inclusive o cosseno, porque o cosseno no primeiro quadrante é positivo. Então, eu vou deixar escrito aqui essa afirmação, dizendo que esse cara representa que ele está no primeiro quadrante. Tá ok? Deixar essa informação escrita aqui. Muito importante. Então, vamos ao cálculo. Sabemos da relação fundamental. Ó. Se você sabe o seno, tem como calcular o cosseno. Basta aplicar a relação fundamental da trigonometria. Então, aplicando a relação fundamental na trigonometria, teremos seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Tudo bem? Então, se o seno é 0,6, substituir aqui, ó, 0,6, só que o seno está elevado ao quadrado. Também elevaremos ao quadrado. E o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Beleza? Aí, ó, 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado é 0,6 vezes 0,6. 0,6 vezes 0,6 é 0,36. O que está somando, nós passamos para o outro lado mudando de sinal, correto? Então, ó, passa o 0,36 para o outro lado mudando de sinal, ó. Vai ficar 1 menos 0,36. 1 menos 0,36 equivale a 0,64. O quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Já sabemos que o nosso resultado é positivo, então a gente nem se preocupa com o sinal de colocar mais ou menos. Nós já sabemos que o primeiro quadrante do resultado é positivo, então tem que ser sinal de mais.
tá ok? Então, raiz quadrada de 0,64 equivale a 0,8. Então, se o seno vale 0,6, o cosseno vale 0,8. Essa é a nossa resposta. Então, uma questão muito parecida como essa na prova da ESA, tá ok? Exatamente assim, só que a diferença é que ele mudava o quadrante. Então, eu vou botar um segundo exemplo aqui, ó, em que eu mudo o quadrante agora. Nesse caso aqui, esse quadrante que está aqui, ó, está entre 3π sobre 2 e 2π. Quem é 3π sobre 2? 3π sobre 2, ó, é o 270. Então, entre 270 e 2π. Está aqui, ó, está no quarto quadrante. Esse cara, ó. Esse cara aqui equivale ao quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, daqui, peraí, isso, quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, isso quer dizer que o cosseno no quarto quadrante é positivo, né? Ele está do lado direito do eixo x. Mas o seno está na parte de baixo do eixo y. Então, o seno tem que ser negativo. Então, na sua alternativa, você não pode esquecer que você vai chegar no resultado negativo. E muitas das questões de múltipla escolha, você vai ter os dois resultados lá, tanto positivo como negativo. É isso que você tem que ter cuidado. Então, tem que prestar bastante atenção nesse cara aqui, para saber em qual quadrante ele está. Se você já determinou que é quarto quadrante, aplica a fórmula e no final coloca o sinal de menos. Só isso. Então você vai aplicar lá. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tranquilamente. Aí o que você vai fazer? Ele te deu o valor do cosseno. Se ele te deu o valor do cosseno, que é o valor do seno, nós substituiremos aqui, ó, 5 sobre 13 elevado ao quadrado. Beleza? Olha lá, ó. E aí teremos, ó, 5 ao quadrado é 25. Numa fração tem que elevar os dois números, tá? 5 ao quadrado, 25. 13 ao quadrado, 169. Essa fração que está desse lado somando, vai passar para o outro lado mudando de sinal, tá ok? Então, passando para o outro lado mudando de sinal, ficaremos com a seguinte situação, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 25 sobre 169. Aí, ó, um número menos uma fração. Não posso, né? Eu tenho que fazer ou o MMC ou aplico o bizu da soma da fração ou uma subtração, né? A gente multiplica quem está fora da fração, usa a multiplicação, e junta com quem está dentro, e permanece o mesmo denominador, tá ok? Então, realizando isso, olha o que nós vamos fazer, ó. Seno ao quadrado de x, ele vai passar a ser, ó, 169 vezes 1, 169. 169 menos 25, 144. Ainda permanece sobre 169. De novo, ó, 169 vezes 1, 169. Esse cara agora vai juntar com quem está dentro. 169 menos 25, 144, mas o denominador permanece. Agora, nós passamos o quadrado para o outro lado como raiz quadrada. Olha lá, ó. Aí você aplica a raiz quadrada de cada um dos valores, correto? Quer trazer a folhinha para cá, calma. Seno de x é igual a raiz de 144, 12. E raiz do 169, 13. Mas lembre-se, é esse o resultado que você tem que botar? Não, o resultado tem que ser o negativo. Por que o negativo? Porque nós estamos no quarto quadrante. No quarto quadrante o seno tem que ser negativo. Então não esqueça, vai estar lá as duas opções na sua prova. Tá ok? Você não pode vacilar. Se você vacilar, vai estar lá o 12 sobre 13 na sua conta. Tá ok? Não dê esse vacilo. Não vacile nesse tipo de questão. O quadrante é muito importante. Tá ok? E para finalizar, eu coloquei uma questão usando a tangente. Virando a folha aqui, ó, nós temos a questão sobre a tangente. Tem dois modos de selecionar isso aqui. Tanto a questão número 1 quanto a questão número 2, você pode realizar dos dois modos. Só que eu preferi fazer lá a questão usando a relação fundamental da trigonometria. Então, o que eu vou fazer? Na questão número 3, eu vou realizar dos dois modos.
A questão número 3 fica um pouquinho maior, porque usa tangente, tá ok? Então eu vou usar do primeiro módulo, a solução do primeiro módulo, para mostrar para vocês que pode ser usada a relação trigonométrica. Mas depois eu vou fazer um segundo módulo, que é um bizu, para a galera que vai fazer prova da EA, que tem que fazer as questões de maneira mais rápida, tá ok? Então o número 1 tá assim, ó. Se a tangente de x é igual a 3/4 e esse cara aqui, ó, que quadrante que tá esse cara ali, ó? Vamos analisar que quadrante está aquele cara ali, ó, entre 180 e 270. Entre 180 e 270, nós temos que quadrante? Nós estamos no terceiro, não é isso? Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a tangente é positiva, a gente sabe. Mas tanto o seno quanto o cosseno não. Os dois são negativos. Então, os nossos resultados, tanto o seno quanto o cosseno, têm que ser negativos. Você não pode esquecer disso, por causa do quadrante. A gente estudou os quadrantes para isso. Tá ok? Então agora vamos fazer a solução pelo método normal, pelo método da relação trigonométrica. Sabemos que a tangente de um ângulo ele é exatamente igual o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Tudo bem? Só que ele disse que essa tangente equivale a quanto? 3/4. Então vamos igualar esse cara a 3/4. Não tem como achar nem seno e nem cosseno aqui. Vai ficar com duas incógnitas. Então eu vou tirar uma relação do seno com cosseno. Então que relação é essa que eu vou tirar? Ó, vou botar uma seta aqui. Que relação é essa que eu vou tirar? Essa relação que eu vou tirar é, eu vou passar o cosseno para cá multiplicando. Multiplicação cruzada. Passando esse cosseno para o outro lado multiplicando, eu vou ficar assim, ó, seno de x é igual a 3 vezes o cosseno de x sobre 4. Vou guardar esse cara aqui, ó. Ficou até torto ali, ó. Vou guardar esse cara aqui. Esse cara vai ser muito importante para fazer a substituição na relação fundamental da trigonometria, que eu vou fazer aqui de preto. Ó. A relação fundamental na trigonometria é essa fórmula aqui que a gente já viu. Olha. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nós não sabemos nem seno nem cosseno, mas eu sei que o seno pode ser substituído por esse cara aqui. Ó. Ou seja, no lugar do seno eu posso substituir por 3 cosseno sobre 4. Então eu vou substituir aqui, ó. 3 cosseno de x sobre 4, esse é o seno. E o seno estava elevado ao quê? Ao quadrado. E agora, toda a equação está em função de cosseno. E eu vou poder encontrar o cosseno lá. Como é que eu vou encontrar o cosseno? Elevando todo mundo ao quadrado aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. Cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Beleza. Sobre 4 ao quadrado, 16, e do outro lado aqui, ó, repete. Não foi alterado, né? Aí, o que eu faço quando eu tenho um soma assim com uma fração? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o MMC, né? Coloca um embaixo de todo mundo aqui, ó. Ó, e realiza o MMC entre 16 e 1. O MMC entre 16 e 1, ele vale 16, tá? Então, todo mundo vai ser dividido por 16, os denominadores. 16 dividido para 16, 1. 16 dividido para 1, 16. E 16 dividido para 1, 16. Esses resultados multiplicam com quem está em cima. Beleza? Então, multiplicando com quem está em cima, vai ficar 1 vezes 9 cosseno. Vai ficar 9 cosseno ao quadrado. Olha lá. Mais 16 vezes cosseno ao quadrado. 16 cosseno ao quadrado de x. Igual a 16 vezes 1, 16. Sumiu o denominador. Por quê? Porque se eu fiz na equação todo o MMC, some o denominador. Se eu fizesse só de um lado, o denominador teria que permanecer. Mas como eu fiz com toda a equação, o denominador some. Ela fica linear. Aí agora é só juntar. Ó, 9 com mais 16 dá 25 cosseno ao quadrado de x. Ixi, essa conta está ficando grande. É assim mesmo, mas passo a passo a gente vai chegar no resultado. Passo o 25 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Olha o que você chega, ó. 16 sobre 25. Aí você já abre um sorrisão. Por quê? Porque você sabe que o quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada e que você já conhece a raiz tanto do 16 quanto do 25. O seu sorriso é gratificante. 4/5. Mas o que você não pode esquecer, hein? O que você não pode esquecer? Que nós estamos no terceiro quadrante. E que no terceiro quadrante o cosseno tem que ser negativo. Não esqueça disso. Senão você erra a questão, porque vai ter essa alternativa lá.
Beleza, Michel, encontrei o cosseno. E agora? Agora que você encontrou o cosseno, você vai poder encontrar o seno, porque o seno está aqui, ó. O seno não é 3 vezes o cosseno sobre 4? Então, você vai poder calcular o seno substituindo esse valor do cosseno aqui em cima. Então, se você substituir, vai ficar 3 vezes... Quanto é que vale o cosseno? Menos 4 sobre 5 dividido por 4. Olha lá. Aí, ó, realiza a operação na parte de cima, ó. 3 vezes menos 4, menos 12 sobre 5, todo mundo dividido para 4. Aí, o que você aprendeu? Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha lá, ó. Vai ficar 1 sobre 4, já que não tem ninguém embaixo do 4 aqui, é 1, né? Aí, ó, posso simplificar aqui, ó. 12 dividido para 4 é menos 3. Então, o seno já cai negativo. Por que o seno já cai negativo, Michel? Porque você já substituiu o cosseno negativo lá. Então, o teu resultado já entendeu que você está no terceiro quadrante. Tudo bem? Aí, ó, encontrou o cosseno e encontrou o seno. Essa é a primeira solução, tá ok? Que é aquela solução clássica que a gente viu, né? Usando as relações trigonométricas. Michel, qual é o segundo jeito? O segundo jeito é para você que quer fazer a prova da EA, tem que ser bisurado, tá? O bisurado é o seguinte, a tangente é 3/4, não é? Se a tangente é 3/4, você tem que lembrar da primeira aula. O que a gente falou na primeira aula? Falamos na primeira aula que tangente de um ângulo, ele equivale ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que isso equivale a 3 sobre 4. Então, os catetos, tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente, vale 4. Então, você supõe um ângulo X aqui, tá? E aí um ângulo de 90 graus. O cateto oposto a ele vai ficar valendo de 3. E o cateto adjacente a esse ângulo vai ficar valendo de 4. Olha o que nós caímos. Caímos num triângulo retângulo, 3, 4. Quem é a hipotenusa lá? Você já tem que saber disso. Você tem que estar bisurado. A hipotenusa lá tem que valer 5. Que é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. E aí você agora já sabe as outras fórmulas, né? Não sabe que seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto ao ângulo X, é o 3. E quem é a hipotenusa? 5. Mas você tem que lembrar que você está no terceiro quadrante, o resultado vai ser negativo. Então, olha lá, encontrei o valor do seno. Cateto oposto sobre a hipotenusa. E quem é o cosseno? O cosseno vai ser o cateto adjacente, ó, o cateto adjacente ao ângulo. Quem está do lado dele? 4 sobre a hipotenusa, que você já descobriu. Mas você não pode esquecer que você está no terceiro quadrante. Se você está no terceiro quadrante, o resultado vai ser negativo. Então, esse desenho que está aqui não representa o ângulo, até porque X aqui está representando um ângulo agudo, né? E aqui está dizendo que é um ângulo muito maior do que no terceiro quadrante. Esse desenho aqui é apenas para você ter uma conclusão dos resultados numéricos, mas os sinais ele é dado pelos quadrantes. Então eu chego nos resultados de maneira muito mais rápida. Essa é a maneira clássica, essa é a solução 2, uma solução muito mais rápida. Galera, espero ter ajudado vocês aí nessa primeira parte. Na próxima aula entraremos com todas as relações trigonométricas para a gente fechar essa parte de relação trigonométrica. Valeu? Abraço!